Seja bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. O tema do vídeo de hoje é a soberania de Deus e o livre-arbítrio. Sou Reginaldo Pessoa e desde já agradeço a todos que já se inscreveram neste canal, que fazem parte desta grande família. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, aproveita a oportunidade. Eu convido você a lermos um texto da Escritura Sagrada. Convido você a ler o texto bíblico que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 19 e o versículo 11. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. A primícia é: Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Quando tratamos a soberania de Deus, precisamos entender o Deus desta soberania. Precisamos compreender o caráter desse Deus soberano. Deus tem poder. Aliás, ele é muito mais do que isso. Ele não só tem o poder, como ele é poder. Ele é poder. Esta é a base da soberania divina, da soberania do Senhor Criador dos céus e da terra. Deus é soberano, mas além de ser soberano, ele é justo. Deus é soberano, mas além de ser soberano, ele é santo. O maior atributo de Deus é a divindade. Deus é justo, ele é santo, ele é soberano. Nesse limite, Deus, ele propôs, ele colocou, ele determinou limite para a sua soberania. Deus é tão soberano, ele é tão justo, ele é tão santo, que Deus não pode pecar. Deus não pode errar. Essa é uma base misteriosa, é uma base espetacular da soberania divina. Nós temos que olhar para entender o caráter desse Deus, além da sua soberania. Ele não ignora as suas criaturas na sua soberania. Deus não pode pecar. Deus não pode errar, Deus não faz injustiça, pois ele é justo. A formação do homem e o livre-arbítrio. Quando olhamos para o primeiro livro da Bíblia Sagrada, no primeiro capítulo, vai nos informar que um Deus pessoal, um Deus inteligente, um Deus que tem sentimentos e um Deus que tem vontade própria, ele criou também outro ser. Ele formou um outro ser. E este ser é o homem. Este homem, Deus também deu capacidades para este homem. Deus colocou neste homem também sentimentos. Deus colocou também neste homem inteligência. Deus colocou neste homem também uma vontade própria. Deus estabeleceu o livre-arbítrio ao ser humano. Um ser pessoal. Criou outro ser pessoal. O homem também é um ser pessoal. O homem também tem personalidade. Ele tem sentimentos. Ele difere em sentimento. Ele difere em inteligência. Ele difere também em vontade própria. Mas o homem é dotado desta capacidade. No primeiro livro da Bíblia, nós encontramos na criação que Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden.
No jardim, Deus colocou ali no jardim e deu capacidade para o homem governar. Ele entregou a este ser criado, este ser pessoal, a capacidade de administrar a terra. Ele deu a capacidade de dominar essa terra. O homem, ele foi dotado da sua livre escolha. E para entendermos essa livre escolha, para entendermos a revelação da vontade divina para o livre-arbítrio humano, Deus chega para o homem e diz: olha, aqui no meio do jardim eu coloquei duas árvores, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E esta árvore, ela tem um fruto, e deste fruto você não coma deste fruto, porque no dia que você comer deste fruto, certamente você irá morrer. Temos agora uma ordem, que o homem poderia agora exercitar o seu livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Às vezes nós pensamos, livre-arbítrio quer dizer que eu posso fazer tudo que eu quero. O meu livre-arbítrio me dá direito a agir à torta e à direita. Mas na verdade não é bem assim. O livre-arbítrio é a capacidade de deixar de fazer o que eu quero fazer, mas não é necessário fazer, ou não é lícito fazer. É justamente isso aí que reside a raiz do livre-arbítrio. É a capacidade de não fazer aquilo que eu desejo fazer. O homem, primeiro homem, Adão, ele teve diante de si essa escolha. Para ter sucesso nessa escolha, ele deveria ter obtido um outro foco. Porém, não foi assim. A serpente jogou ali no primeiro casal o seu veneno, a sua mentira, e o homem não soube exercitar o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele foi arranhado pela queda, ele foi atropelado pela queda, mas não foi destruído. O livre-arbítrio não foi destruído na queda. Ele sofreu uma intervenção diabólica. Ele sofreu uma intervenção demoníaca, porém não foi destruído. Deus não retirou, Deus não destruiu o livre-arbítrio que ele tinha colocado no homem, porque estava no seu propósito que o homem permanecesse com o direito de escolha, que o homem permanecesse com o direito de escolher. Nós precisamos olhar para a Escritura Sagrada e entendermos esse Deus. O homem passou a ter um conhecimento do mal. A natureza toda foi atingida pelo pecado, pela maldição do pecado. E a natureza humana também. Ela foi atingida também pela natureza pecaminosa. Mas ela não foi destruída. A graça de Deus ali envolto procurou o homem, quando na viração do dia nós encontramos a voz de Deus chamando aquele homem. Mas eu quero chegar no livre-arbítrio, na condição do livre-arbítrio após a queda. Após a queda também. Nós encontramos no 5º livro da Bíblia, que aqui nós damos o nome de Deuteronômio, no capítulo de número 30 e o verso de número 15, até o verso de número 20, nós vamos encontrar Deus novamente colocando diante do homem uma prova. Deus colocando diante do homem, principalmente do povo, da nação de Israel, quando Deus diz: olha, hoje eu ponho aqui diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Sirva, ame ao Senhor teu Deus e sirva a Ele de coração, para que sejam prolongados seus dias aqui, na terra que você vai possuir, na terra que você está. Esta palavra
O livre-arbítrio, após a queda, novamente evidente. O homem continua com a capacidade de escolha. O homem continua com a capacidade de governar. O homem continua com a capacidade de administrar. Porque Deus, Ele é fiel em tudo que Ele faz. Faz parte do seu caráter. Então, analisando por esse ponto de vista, nós encontramos na Bíblia a soberania de Deus e os decretos de Deus. Porque Ele, como Deus soberano, Ele sempre decretou tudo, toda a história, todos os acontecimentos. Toda a história é Deus administrando. Aí você vai dizer, você pode até me perguntar, mas e o livre-arbítrio? Aonde está o livre-arbítrio neste sentido? Se Deus é soberano, se Ele determina tudo, se Ele já predestinou tudo pela sua presciência, e o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, vamos entender esta condição do livre-arbítrio. Os decretos de Deus são impossíveis de serem frustrados. Eles sobrepõem a vontade humana, são perfeitos e não têm mudanças. Os decretos de Deus são impossíveis de serem frustrados. Jamais alguém vai frustrar um decreto divino. Ninguém. Nem potestade, nem anjo, ninguém. Não há outro. Deus é soberano. O decreto dele se realiza. Deus, ele estabelece fins. Nós encontramos em Provérbios 16 e o verso de número 4, que Deus, ele determina, ele estabelece os fins de todas as coisas. Mas encontramos também que ele determina os meios. Ele determina os meios. No mesmo livro de Provérbios, capítulo 16, e o verso de número 33, nós vamos encontrar que o Senhor também determina os meios. Eu poderia citar aqui alguns exemplos de alguns acontecimentos que os meios, às vezes, não são a vontade de Deus, mas contribuíram para cumprimento dos decretos de Deus. Por exemplo, nós encontramos no capítulo 27 do livro de Gênesis, Jacó, quando ele se une a Rebeca, no capítulo 27, para enganar Isaac. Nós vemos que isso aí já estava estabelecido no capítulo 25, quando Deus ali revela a Rebeca que o mais novo iria, sim, ser servido pelo mais velho, que o mais velho iria servir ao mais novo. Já estava determinado, era decreto, era vontade soberana de Deus. Porém, o que aconteceu ali não foi a vontade de Deus, mas foi os meios, porque Deus se usa da maldade humana para cumprimento dos seus decretos, para cumprimento daquilo que ele tem estabelecidos. Ou seja, Deus se aproveita da maldade humana para cumprimento da sua vontade. Quando Deus fala algo e ele deixa na mão do homem a resposta para este algo que ele determinou, nem tudo o que acontece é a vontade dele, mas tudo o que acontece é a permissão dele. Quando Deus fala algo e ele deixa a total responsabilidade pela resposta na mão do homem, tudo o que acontece é permissão de Deus, mas nem tudo é a sua vontade. Essa é a grande verdade. Quando nós precisamos entender a soberania de Deus e o exercício do livre-arbítrio. O que tem aí intrínseco neste meio? Entre a soberania de Deus e o exercício do livre-arbítrio,
nós encontramos uma coisa que Deus determinou, para que haja mudança, para que haja mudanças no sentido de um relacionamento entre o homem e Deus, porque a queda, ela teve uma intervenção diabólica. Então, agora Deus determinou algo, Deus criou algo ao qual o homem pode se voltar novamente para ele e ter um relacionamento saudável com Deus. Eu estou falando da oração. Estou falando da oração. A oração, ela cria este relacionamento com Deus. Ela aproxima novamente o homem de Deus, onde o ser humano, ele pode travar um relacionamento, um diálogo, uma conversa com Deus. E a oração, ela tem um poder inexplicável. A oração, ela tem um poder inexplicável. Eu quero deixar claro aqui que a oração não muda os planos de Deus, mas faz parte dos planos de Deus. A oração, ninguém se engane, ninguém diga que vai mudar. Eu vejo por aí muitas pessoas dizendo: Deus vai mudar o seu plano, eu vou orar desta maneira e a vontade de Deus vai mudar, as coisas vão mudar porque eu vou orar, eu vou buscar. Não, engano. A oração, ela não muda os planos de Deus. Os planos de Deus são impossíveis de serem frustrados. Mas a oração é o meio pelo qual Deus determinou. Lá em Lucas capítulo 18, no Evangelho de Lucas capítulo 18, no versículo 6 em diante, nós vamos encontrar o Senhor mencionando uma parábola, a parábola do juiz iníquo e a viúva que estava ali todo dia, clamando, buscando por uma resposta à sua causa. E o Senhor diz: olha, observa o comportamento desta viúva. Observa o comportamento desta viúva, que ela buscou, ela esteve ali todo dia, ela não desistiu, ela foi persistente. O juiz ficou inquieto e agora disse: eu vou atender, porque senão ela não vai parar de vir aqui. E o Senhor faz uma comparação. Vamos entender o que Jesus está revelando. O que Jesus está revelando é o que ele falou claramente lá em Mateus capítulo 7. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Esse versículo é lindo. Esse versículo, ele é maravilhoso. Eu vou fazer questão de ler este versículo. Se você quiser me acompanhar, me acompanhe na leitura deste versículo, Mateus capítulo 7, versículo 7, até o versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ou filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Essa é a grande verdade, o poder da oração. Faz parte do plano de Deus, ela não muda o plano de Deus, porém faz parte do plano de Deus. Nós podemos analisar e refletir. A oração de Ezequias, ela mudou os planos de Deus. O profeta Isaías chega para Ezequias e diz para Ezequias: olha, você arrume sua casa porque você vai morrer.
Arrume, está tudo determinado já. Aí ele vira para a parede e pede ao Senhor, ora, e clama ao Senhor por misericórdia, diz, Senhor, tenho sido fiel. Aí o profeta retorna e diz, serão acrescentados 15 anos a tua vida e você vai ser curado. Os planos de Deus mudaram? Não, os planos de Deus não mudaram. Já estava tudo determinado previamente. Então, a oração de Ezequias, ela foi um meio para Ezequias receber a bênção de Deus. A oração de Davi também, a oração de Ezequias se encontra em 2 Reis, capítulo 20. A oração do rei Davi, em 2 Samuel, capítulo 7, quando ele pede por ele e por toda a sua casa, no estabelecimento do reino ali em Israel. E a resposta também foi positiva, porque já estava também determinado. Então nós passamos a entender alguns segredos do poder da oração. A oração, ela é benéfica quando sabemos a vontade de Deus. Quando estamos em sintonia com a vontade de Deus. A resposta positiva é o meio pelo qual o Senhor escolheu para nos abençoar. Quando a minha oração tem uma resposta positiva, é porque ela foi o meio escolhido para o Senhor me abençoar, porque a minha oração estava em sintonia com a vontade de Deus. Quando a resposta é negativa, é o meio pelo qual o Senhor nos escolheu para nos orientar segundo a sua vontade, para nos revelar a sua vontade. As pessoas às vezes desistem e tratam Deus como um balcão de negócio, Deus tem que fazer assim, 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 querem ensinar o Senhor. O caminho da oração não é este. O caminho da oração é outro muito mais excelente. Quando nós entendemos que a oração ela faz parte do plano de Deus. E ela é o meio escolhido para nós alcançarmos a bênção. Foi o que eu acabei de ler em Mateus capítulo 7. Deus determinou que a graça de Deus é através da oração. O Senhor determinou que a graça de Deus vem por meio da oração. Então a soberania de Deus e o livre-arbítrio é para que o homem ande, viva segundo a vontade de Deus, que é o melhor para a sua vida. Que o homem escolha o que Deus tem reservado para ele, o que Deus tem guardado para os seus. Que o nosso livre-arbítrio sempre nos leve a entender que o caminho de Deus é o melhor, é a melhor escolha. E fora do caminho de Deus, a escolha é errada. A escolha é maldita. Ponham diante de ti a bênção e a maldição. Mateus capítulo 7. Pedi e dá-se-vos-á. Mas esta oração, segundo a vontade de Deus, que é o melhor para nós. E que o Senhor abençoe sua vida. Eu agradeço a você que esteve até aqui. Se você não se inscreveu, se inscreve. E eu te convido a estar conosco no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Shalom, que Deus abençoe sua vida.